Bienvenidos. Welcome. Bem-vindos. Este seminario tiene interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. This webinar includes simultaneous interpretation in Spanish, English, and Portuguese. To choose your language, click the globe icon in Zoom. Este seminário tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher seu idioma, clique no ícone do globo no Zoom. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. ¿Te gustaría preguntarle algo a nuestros panelistas? Envíalas a través de la sección Q&A de Zoom. No olvides indicarnos a quién va dirigida tu pregunta. Nuestros panelistas estarán respondiendo las preguntas en tiempo real a través del Q&A. No olvides que la grabación de este seminario está disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web de la Red de Ciudades, en la sección de seminarios virtuales. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros contenidos y actividades? Suscríbete a nuestro boletín desde el enlace en el chat o desde la página de la red. Allí incluyes tu email, marca tu interés en los temas de vivienda y desarrollo urbano y el subtema selecciona Red de Ciudades BID. La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre las ciudades de América Latina y el Caribe, con el fin de generar capacidades para promover el desarrollo urbano sostenible en la región. Desde la red tenemos puentes entre el BID, los sectores público, privado y académico, y los gobiernos locales de la región. Fortalecemos el liderazgo urbano, formamos a los servidores públicos municipales y trabajamos en red con instituciones aliadas. En 2026, desde la Red de Ciudades, realizaremos 2 series de seminarios. La primera, dedicada al financiamiento para la resiliencia urbana. 22 de abril, ¿está tu ciudad lista para financiar la resiliencia? 29 de abril, el poder de los bonos temáticos, cuando la inversión privada financia la resiliencia urbana. 6 de mayo, generando riqueza para lo público, instrumentos de gestión urbana para financiar infraestructura resiliente. Y en junio, nuestra segunda serie sobre productividad. 10 de junio, Smart Cities, tecnología para ciudades más productivas. 17 de junio, planificación urbana, claves para reducir la congestión. 24 de junio, regeneración urbana, dinamizando el desarrollo económico local. Recuerda que si te pierdes algún seminario o quieres volver a verlo, lo encontrarás en el canal de YouTube del BID y en la página web de la Red de Ciudades. Ya estamos listos. Bienvenidos al seminario. Con ustedes María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Muito bom dia a todos! Sejam bem-vindos a este primeiro seminário da nossa série Cidades que Inovam. Novos caminhos para financiar resiliência. Vocês devem estar se perguntando, por que o nome da nossa série? As cidades operam hoje em um contexto de pressão crescente. Estamos mais vulneráveis a eventos extremos, com infraestruturas envelhecendo e populações enfrentando impactos cada vez mais severos. Um relatório recente do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres mostra que, nos países da América Latina e do Caribe, apenas 6% do orçamento de gestão de riscos é destinado à prevenção, enquanto apenas 16% vai para mitigar os riscos existentes. Ou seja, a maior parte se concentra na resposta e na reconstrução pós-desastre. As cidades estão gastando quase 80%. Quando o risco já se materializou. Pois bem, isso, obviamente, acaba exercendo uma pressão extremamente elevada sobre as cidades.
e elas têm tido muita dificuldade para conseguir responder de forma reativa, e nem sempre isso acontece de uma maneira que seja realmente resiliente. Quando a infraestrutura colapsa, a cidade perde em todos os sentidos. Perde produtividade, perde qualidade de vida, perde anos na recuperação, o que atrasa o crescimento econômico. E por isso é necessário que falemos sobre o tema da resiliência. Mas, enfim, sempre tem uma questão super importante no centro de toda essa discussão, que é como buscar mais recursos para a resiliência nas cidades. As cidades têm financiado sua infraestrutura com fontes tradicionais, fazem isso com receitas próprias, com impostos, taxas e transferências feitas pelos governos centrais ou regionais. E isso existe e vai continuar existindo, e sempre precisamos fortalecer esse trabalho. Mas também, no contexto atual, não se trata apenas de falar sobre resiliência, mas também de discutir de que formas podemos inovar nesse financiamento. E nesta série teremos 3 sessões que estão conectadas, como vimos no vídeo inicial. A de hoje, em que vamos falar sobre como construímos condições habilitadoras que uma cidade precisa para acessar o financiamento. Na próxima quarta-feira, veremos como mobilizar o investimento privado por meio de títulos temáticos. E na última sessão desta série, vamos encerrar com instrumentos que permitem gerar recursos próprios a partir da gestão do território. E bom, em junho, vamos passar para outro tema muito importante também na discussão urbana, que tem a ver com questões de produtividade. Como melhorar a produtividade, como as cidades podem ser motores do desenvolvimento econômico local. Mas enfim, vamos começar com o tema de hoje. Sua cidade está pronta para financiar a resiliência? E para responder essa pergunta, hoje contamos com a moderação de quem vai liderar a conversa, que é o Carlos Salazar. Carlos é especialista líder da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID e lidera o grupo temático de infraestrutura verde urbana, que trabalha na interseção entre infraestrutura verde urbana, soluções urbanas baseadas na natureza e financiamento para resiliência. Carlos e sua equipe vêm coordenando uma publicação sobre financiamento e soluções baseadas na natureza, desenvolvida com o WWP, da qual se origina o marco conceitual e a estrutura desta sessão. Para quem assinou nosso boletim pelo link, ou pode continuar se inscrevendo. Lá, compartilharemos em primeira mão a publicação assim que ela estiver disponível. Mas enfim, Carlos, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco para moderar esta sessão e vamos ao que viemos. Oi, Maria Camila. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, muito obrigado por me convidar para moderar este seminário. Bom, Carlos, quão preparadas estão nossas cidades para financiar a resiliência? Ok. E é uma pergunta importante. E para te responder, gostaria de compartilhar com você e com o resto da audiência um dado que vi no Fórum Econômico Mundial e que me chamou muito a atenção. Das 500 grandes cidades em países em desenvolvimento, apenas 5% possuem classificações de crédito reconhecidas nos mercados internacionais. E embora esses 5% estejam relacionados à classificação de crédito em geral, isso já nos dá uma ideia da resposta. De modo geral, a maioria dessas cidades não tem prontas as condições básicas para acessar financiamento diretamente, e está justamente no processo de construí-las, que é o que vamos ver hoje neste seminário. Então, isso nos dá um ponto de partida. E nesse seminário vamos passar de nos perguntar essa pergunta que você acabou de fazer, que é fundamental, se as cidades estão prontas, para responder outra. O que uma cidade precisa ter para poder acessar justamente esses mecanismos de financiamento? Então, vamos conversar com vários especialistas. Primeiro, vamos falar sobre instrumentos de avaliação de gestão de riscos com Ari Sanawa, do BID, que vai nos contar como eles são concebidos e quais condições exigem. Depois, vamos abordar as lacunas que separam as cidades desses instrumentos com David Giacom Pollitt, que trabalha conectando cidades com instalação de seguras para infraestrutura urbana e que vai nos ilustrar, a partir de sua experiência, quais são esses obstáculos mais comuns. E, finalmente, vamos abordar os critérios de seleção com Alok Banual, do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, que vai nos ajudar a entender o que faz com que uma cidade elegível se destaque das demais e consiga, de fato, acessar esses recursos. Tudo isso será complementado com casos de
Duas cidades da nossa região que já estão avançando nesse caminho e vão nos contar suas experiências em primeira mão. Pois bem, realmente um painel de altíssimo nível. Acho que você já terminou de apresentar nossos convidados e, claro, convidados mais importantes, que são a audiência das nossas cidades. Por esse motivo exato, sempre aprendemos muito com eles. E acho que, como manda a tradição, nós realmente gostamos muito que nos contem a sua perspectiva, e aqueles que têm ligações com a cidade também nos dão detalhes e informações valiosas sobre ela. Então, convidamos você agora a fazer a leitura deste código QR, este código que está aparecendo na tela, para que você possa acessar o link diretamente. Bye bye! Espanhol, português e inglês. E daremos um segundo para que você possa entrar e responder a nossa primeira pergunta. Então, peço que, por favor, escaneiem o código. E vamos para a primeira pergunta, que é: quais riscos sua cidade enfrenta atualmente? Quais são esses riscos que vocês estão identificando em suas cidades a partir dos diferentes lugares onde estão? Bom, inundações, secas, migração, segurança, incêndios. Bom, as inundações parecem ser um tema muito importante para o nosso público, Carlos, para guiar conversa e também para que nossos painelistas possam responder e falar sobre esses temas. Aqui tem a nuvem detalhada, com as palavras que são consideradas as mais importantes de todas. Vamos para a próxima? Em que nível de avanço cada um de vocês considera que sua cidade está em relação às seguintes condições habilitadoras? Carlos acabou de mencionar que vamos falar sobre isso. Então, a primeira é diagnóstico de riscos atualizado. A segunda é planos de gestão de risco formalmente aprovados pelas autoridades competentes. A terceira, o marco normativo institucional para gestão de risco. A quarta, a capacidade técnica para estruturar projetos perante financiadores. A quinta, a experiência em gestão de financiamento com terceiros, sejam multilaterais ou setor privado. E, finalmente, o histórico financeiro e a gestão ordenada da dívida pública. Então, convidamos vocês a nos contar como estão vendo isso aí nas suas cidades, por favor. Acho que todas essas informações também ajudam muito nossos painelistas a focar a conversa e a discussão. Como vocês podem ver, isso está aparecendo agora aí na tela. E bom, Carlos, acho que já temos um diagnóstico das cidades da região, das que estão hoje conectadas conosco. Um diagnóstico ao vivo por parte da nossa audiência. Então, com isso, te passo a palavra para que possamos entrar no assunto com nossos convidados. Obrigado, Maria Camila. E esses resultados são muito interessantes, acho que dão pistas para os nossos painelistas. Olha, e antes de começar, quero compartilhar uma distinção que vai ser fundamental durante toda essa conversa que vamos ter agora. As fontes de financiamento indicam de onde vêm os recursos, fundos públicos, multilaterais ou privados. Os mecanismos financeiros definem como esses recursos são estruturados e ativados, por meio de títulos, seguros ou linhas de crédito contingentes. Essa diferença importa porque, embora as fontes existam e também haja uma oferta crescente de instrumentos inovadores como títulos temáticos, seguros municipais, fundos multilaterais, mecanismos de gestão do solo, a maioria das cidades da nossa região, da América Latina e do Caribe não tem acesso a eles. Não porque o dinheiro não exista, nem porque ninguém queira ajudá-las, mas porque ainda não resolveram as condições institucionais que esses instrumentos exigem para serem ativados. E essa é a pergunta que dá nome ao seminário e que cada um dos nossos painelistas responde a partir de um ângulo diferente.
Lembro ao público que, se tiverem perguntas para eles, ali no botão da opção de Q&A, podem fazer essa pergunta dizendo para quem ela é direcionada. Nossos painelistas, muito gentis, estarão respondendo diretamente às suas perguntas ao vivo e em tempo real por esse mesmo chat. Então, vamos começar e dou as boas-vindas a Aris Anaoa, que trabalha no desenho das linhas de crédito contingentes subnacionais do BID, um dos instrumentos concretos aos quais uma cidade poderia ter acesso. Aris nos responde a pergunta de dentro do instrumento, do ponto de vista de quem desenha o instrumento. Então, olá, Aris, cumprimento você. E te pergunto, que condições institucionais uma cidade precisa ter resolvido para poder ativar esse tipo de mecanismo? Bom dia a todas e todos, aos conectados, e obrigado pela oportunidade à Rede de Cidades do BID de ter este espaço para conversar sobre este tema, tão importante como a Camila colocava em suas palavras de abertura. E você mesmo, Carlos, também nos colocava em contexto com alguns números. Gostaria de começar, Carlos, e tenho 10 minutos, né, para confirmar, para não me exceder. Gostaria de começar primeiro com como tem sido o papel do Banco Multilateral. Eu tive a oportunidade de estar com dois bancos, com o Banco Mundial e agora atualmente com o BID, e de ver esses processos de gerar a nível dos países os mecanismos e as estratégias para financiar a gestão do risco de desastres, né? Que da perspectiva de onde vemos o tema, os colegas que estamos trabalhando na unidade de gestão de riscos, e é uma das maiores expressões, digamos, dos choques que sofrem as cidades e os países em termos de resiliência. Nesse contexto, me parece bem interessante e muito importante realmente a experiência própria que tive trabalhando na região e em outras regiões do mundo, de como os bancos tiveram um papel sumamente importante em posicionar este tema dentro dos Ministérios da Economia e Finanças. E uma das expressões desse compromisso de se importar com o tema, de passar a se importar com o tema, é o desenvolvimento dessas estratégias de gestão financeira do risco, que basicamente o que mostram é uma estrutura em camadas de como os países podem somar com uma estrutura em camada, mecanismos de retenção do risco, com fundos nacionais de desastre, que são conhecidos pela maioria, mas também outras camadas para risco, para ocorrência de eventos, que não são tão frequentes, mas são de alta intensidade, através de outros mecanismos, como transferência do risco. E isso tem sido um papel muito importante que tiveram os bancos, através, por exemplo, de operações de políticas públicas, onde geram esses compromissos dos países, e também através da linha de crédito contingente que você mencionava também, onde fundamental, uma das contrapartes mais importantes são os ministérios da Economia e Finanças. E como se avança com esta, e um dos indicadores mais importantes que temos associados às matrizes nesses processos são os temas de proteção financeira. Isso estamos começando a fazer também com as cidades, com as unidades territoriais subnacionais. Por exemplo, um exemplo concreto no qual estamos trabalhando agora é na Colômbia, e tem sido graças ao impulso também do MEF, do Ministério da Fazenda, neste caso. Isso também responde também aos marcos normativos mais atuais que estão gerando essas responsabilidades, tanto da gestão financeira, como, em grande medida, de outras responsabilidades da gestão de risco nas cidades. Vemos isso, né? E estamos apoiando o desenvolvimento destas em alguns municípios. No caso da Colômbia, estas estratégias de gestão financeira do risco. E acho que é interessante também, como você colocava no início, que estamos começando quanto a condições habilitantes, né? Responde muito. É como um fractal do que vimos também no desenvolvimento da gestão financeira em nível nacional, onde o foco e o principal, digamos, componente onde se avançou é na proteção financeira, com algumas variações, como tem instrumentos ex ante,
ou seja, que estão planejados ex ante para poder ter liquidez no caso da ocorrência de emergência. Na cidade, isso está maximizado, né? É um pouco o que as cidades estão vendo são as opções de poder reter o risco, fazer retenção do risco para poder. Aí também expressões de interesse, por exemplo, com o tema de seguros. E sabemos que é um tema muito importante para as cidades, o tema de habitação. A propósito de quem organiza este seminário e do que você trabalha também, Carlos, no dia a dia, a habitação é um dos temas que mais gera preocupações. E nesse contexto, como gerar as condições, por exemplo, para o seguro, primeiro, dos ativos que são dos governos locais, mas também, talvez um elemento fundamental, onde estamos priorizando, é nos serviços que estão sob a órbita das fundações, competências dos governos locais. Em alguns casos, sabemos que os temas de água, os temas de coleta de gestão de resíduos sólidos e demais, eu acho que esse é um tema super importante de ver por onde começamos. Esses são temas importantes. O banco também está explorando, mas de forma muito incipiente, também o que você mencionou, estas linhas de crédito contingentes subnacionais. Há alguns países que têm programas que apoiam os governos locais através de, por exemplo, bancos de desenvolvimento que lhes permitem também abordar este tipo, que lhes permitem ter este acesso a estas linhas de crédito contingente. O banco está vendo opções de como apoiar e fortalecer estes esquemas também de apoio às cidades. Mas quanto a condições habilitantes, eu acho que se perguntarmos a todos, e, bom, surgiam também as perguntas também. O tema de governança urbana, acho que é o grande elefante que temos, e sabemos com os processos que houve de urbanização na região, a região mais urbanizada do mundo, essas conglomerações e conurbações e o difícil que é gerir as cidades. Já não são muito poucos os exemplos que temos que um governo, uma unidade jurídico-administrativa tem, digamos, as competências sobre o território da cidade. São múltiplos distritos, cantões e tudo mais. Eu acho que isso gera um desafio enorme quanto ao tema de como pensar a resiliência urbana do ponto de vista da governança urbana. E aí temos como banco, também estamos trabalhando muito forte, primeiro com uma abordagem nacional, também como no caso das estratégias nacionais com o IGOP, o Índice de Governabilidade e Políticas Públicas. Eu sei que já conversaram sobre isso em séries de webinars anteriores, do ano passado, quando viram o tema de governança e gestão de risco. O interessante é que esse índice tem um componente, tem uma dimensão que mede os temas de proteção financeira e tem também um olhar e um prisma para observar o nível de responsabilidades territoriais. E aí já nos dá os primeiros sinais de como estão as cidades. E são dos processos mais incipientes que temos na gestão de risco do ponto de vista das políticas públicas, né? Há muito, muito espaço para melhorar condições normativas, institucionais e orçamentárias para que existam essas condições para gerir o risco. E neste caso também associado aos temas de acesso a financiamento para a resiliência. Agora temos a oportunidade também em um trabalho conjunto que fizemos com a sua divisão, Carlos, com a AHUD, o IGOP, o Índice Local de Governabilidade e Políticas Públicas para a Gestão de Risco de Desastres, é a versão local do IGOP. E justamente isso é o que mede, né, essas condições existentes. E tem também este prisma, este enfoque, esta dimensão de ver os temas de proteção financeira. E bom, é um pouco o que esperávamos, né? Existe ainda um caminho extremamente longo a percorrer para conseguirmos estabelecer essas condições para poder fortalecer e impulsionar a proteção financeira, sem falar na gestão financeira do risco, não é verdade? E eu queria encerrar um pouquinho, aproveitando um pouco a experiência que tive também nisso, de estar impulsionando a resiliência urbana em muitos dos ambientes urbanos, como eu disse, nesta região e em outras regiões do mundo. E a propósito do que mencionaram, o que surgiu com força, os planos de gestão de risco, as avaliações de risco. Me parece, e a Camila mencionou, que além de pensar em soluções inovadoras, temos que repensar no que os governos locais têm em mãos. E me parece que um capítulo pendente enorme
são os temas de integrar de forma mais eficaz essas análises de risco, essas avaliações de risco, nos instrumentos que realmente têm força no território, sob as competências dos governos locais, como o plano de ordenamento territorial, o plano de desenvolvimento urbano. Eu acho que ainda está divorciada. Muito dos instrumentos de planejamento e gestão de risco que estamos gerando e que viemos financiando por muito tempo, desses canais, desses instrumentos de planejamento, que são realmente os que os governos locais têm à mão para impulsionar essas coisas. Eu acho que esse é um grande dever, uma grande dívida pendente, e acho que isso está, de certa forma, financiado a países com programas orçamentários, o que é um luxo ter isso quando, agora que pensamos em alguns anos atrás, ter programas orçamentários dedicados à redução de risco de desastres. Eu vejo na experiência com os países, com os governos locais, que há uma subexecução desses programas. Há uma falta de capacidade de planejamento do investimento em resiliência e os governos locais têm isso à mão. Por isso, se eu tivesse que deixar uma mensagem com base na minha experiência, é que ali um primeiro passo enorme onde podemos robustecer esses instrumentos de planejamento que já têm, em muitos casos, financiamento para que possamos impulsionar a resiliência no nível dos governos locais. Acho que cheguei aos 10 minutos. Muito obrigado, Carlos. Ares, muito obrigado. E acho que você se adiantou a uma pergunta que virá mais adiante. Mas fique aí e depois peço para você e os demais painelistas aprofundarem nela. Muito obrigado, Ares. Agora passamos a palavra para o David Giacomi Pollitt, para falar sobre a implementação de seguros para infraestruturas urbanas, que são seguros municipais contra desastres financiados pelo KfW através do ICLI. David trabalha exatamente fazendo a conexão entre diferentes cidades com esse instrumento e irá responder a essa pergunta específica a partir de uma abordagem detalhada sobre as lacunas. Quais são os obstáculos reais que as cidades realmente encontram nesse caminho? Então, David, não sei se você está por aí, mas gostaria de te perguntar, com base na sua experiência trabalhando com cidades, quais são os obstáculos mais comuns que impedem que elas tenham acesso a um instrumento como esse? Muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Agradeço ao BID pelo convite. Eu preparei uma pequena apresentação para poder responder melhor a pergunta, então vou compartilhar minha tela. Me avisem se conseguirem ver. Sim, estamos vendo. Excelente. É, ba- efetivamente, o AIF, que é na verdade parte de um guarda-chuva mais amplo de um programa chamado Pró-Urbano, é um seguro que busca proteger o desenvolvimento justo e inclusivo de cidades na América Latina e Caribe. Ele se concentra particularmente nesta região. Os fundos provêm do BMZ, o Ministério de Cooperação e Desenvolvimento Alemão. É implementado pelo KfW, o Banco de Desenvolvimento Alemão, e também pelo ICLEI. Como eu mencionava antes, o IAIF é parte de esse guarda-chuva mais amplo. Este guarda-chuva conta com três componentes. O IIF, um Urban Infrastructure Insurance Facility, ou um mecanismo para assegurar a infraestrutura urbana. O objetivo é apoiar 10 cidades para que contem com produtos de seguros por 100 milhões de euros para proteger a infraestrutura crítica, mas adicionalmente a isso, a população pobre e vulnerável. E o universo de população que busca proteger são 7,5 milhões de pessoas pobres e vulneráveis. De início, estas métricas, como vão poder ver depois, já estabelecem uma lacuna importante para poder trabalhar com as cidades. Explicarei isso depois. Acabamos de assinar um convênio com o KfW há poucos dias. Estamos ampliando o IAIF em uma segunda etapa, onde vamos incorporar 18 cidades adicionais.
Vamos buscar proteger, vamos buscar cobertura para proteger por 180 milhões de euros. Adicionais, novamente, infraestrutura crítica e população vulnerável, e vamos somar 13,5 milhões de pessoas pobres e vulneráveis aos 7,5 anteriores. Além de trabalharmos com o IIF, contamos simultaneamente com o AFF, que é o Mecanismo de Financiamento Urbano de Adaptação. Neste caso, em particular, o que buscamos é oferecer suporte para de 4 a 6 cidades na região, a contar com projetos efetivos de adaptação e a alcançar e facilitar a concessão de créditos para poder implementar estes projetos. O que se busca é ter, através destes projetos, o que se busca é ter uma visão o mais completa possível e apoiar de uma maneira integral os governos locais, tanto para poder ter instrumentos de financiamento ex post, como financiamento ex ante e o planejamento, claro, de todos esses instrumentos. Pois bem, os benefícios para as cidades participantes, no caso particular do 1 a 1 FE, do projeto de seguros, é basicamente proporcionar uma maior facilidade no acesso a esta modalidade específica de financiamento, graças a uma melhor gestão de risco. O projeto tem como objetivo propor não somente facilitar o acesso ao instrumento, mas fortalecer a capacidade local de entender seu próprio risco, entender os diferentes instrumentos que existem, como estes podem ser parte de uma agenda geral de financiamento. E adicionalmente a isto, qual é a utilidade de cada um destes instrumentos? Carlos, você, em suas palavras de abertura, colocou isso muito bem no início deste webinar. Buscamos oferecer um seguro mais acessível para as cidades. Obviamente, o que ocorre é que o risco de catástrofe climática se transfere ao setor privado, buscando que os balanços públicos se livrem de cobrir diretamente estas perdas. O que vemos na região com bastante frequência é que, no final, quem atua como mecanismo último de seguro são os governos federais ou os governos centrais. E o que buscamos é oferecer às cidades uma alternativa diferente a isto. Novamente, através disto, contar com uma maior quantidade de recursos próprios para reconstruir ou manter essas infraestruturas ou serviços críticos funcionando e apoiar os residentes mais vulneráveis. Existe apoio jurídico e técnico ao longo do caminho. Já mencionei antes uma maior compreensão, uma oportunidade de estabelecer relações duradouras com instituições financeiras e bancos, e uma reputação como pioneiros dos seguros urbanos na América Latina e no Caribe. E este é um projeto bastante ambicioso que requer articular esforços com diferentes contrapartes. As cidades, por um lado, as instituições que nos ajudam nas análises de risco e no entendimento de risco, a indústria de resseguro, contamos com as instituições financeiras e, naturalmente, o ICLI. E o que fizemos foi desenvolver este roteiro em 7 etapas que auxilia cada uma das cidades, cada uma das contrapartes a entender como estamos avançando ao longo do caminho, o tipo de compromissos que devem ser assumidos, em qual momento exato devem se concretizar de fato esses compromissos, para poder levar adiante o desenvolvimento deste projeto. A bom termo. E neste ponto, eu gostaria de focar particularmente no ponto número 2, trabalhemos juntos, onde basicamente o que se busca no projeto é, de início, contar com uma carta de intenção assinada, com um convênio assinado no mais alto nível político em cada uma das cidades, em conjunto com o ICLEI,
para não apenas fazer parte do projeto, mas para ajustar políticas públicas. O Harry estava mencionando isso antes. Isso é importante. Não é apenas uma questão de produzir esses estudos, é questão de convertê-los, torná-los parte das políticas públicas das cidades. Ajustar orçamentos públicos para que estes possam atender melhor as necessidades das cidades. Comprometer tempo e recursos humanos dos governos locais para poder fazer parte do projeto e para poder contribuir com o mesmo. Tomar as decisões políticas necessárias, priorizar as partes da infraestrutura que se quer proteger e ajudar a identificar os grupos vulneráveis que se quer ajudar e ter clareza sobre quais são os principais perigos diante dos quais a cidade quer estar melhor preparada. Isso, logo no início do projeto, fornece uma indicação clara aos financiadores e a nós, os implementadores, de que estamos trabalhando com os parceiros mais apropriados. Do lado dos governos locais. Depois, no quinto ponto, assina-se um compromisso já de caráter jurídico, onde a cidade assume essas responsabilidades de maneira muito mais concreta, porque, além disso, a cidade receberá uma série de subvenções ou subsídios durante 3 anos para que o acesso a estas soluções seja muito mais acessível de início para as cidades e depois para que as cidades possam continuar caminhando por conta própria. Então, o caminho está traçado, mas basicamente a mensagem é esta. Um projeto ambicioso requer cidades prontas e com igual ambição para poder trabalhar. A ambição das cidades em trazer qualidade de vida digna a todos os seus cidadãos e em proteger essa trajetória da cidade através deste tipo de instrumentos já é de início ambicioso. Mas é claro que as cidades precisam demonstrar essa ambição. Para o desenvolvimento deste projeto, é fundamental e crucial entender que temos exatamente as cidades adequadas e as contrapartes apropriadas com o objetivo de fazerem parte deste processo. Para poder definir ou estabelecer com quem vamos trabalhar, temos um processo, um procedimento bem rigoroso com 3 controles. O primeiro controle é basicamente um que permite entender se as cidades cumprem os requisitos de elegibilidade mínimos e padrões estabelecidos pelas agências de cooperação alemã. No ponto 2, as cidades são analisadas por indicadores quantitativos sobre vulnerabilidade social, capacidade econômica e prontidão institucional. E devo dizer que o ICLEI se beneficia do IGOP, do BID, para poder entender justamente o quão prontas estão as cidades para participar do projeto. Não é apenas uma questão de entender se as cidades trazem os números e o quão difícil é para a cidade enfrentar sua gestão de risco, mas também o quão maduras são as políticas institucionais, tanto a nível de governo central quanto de governo local, para poder participar de um projeto como este. Devo dizer que não olhamos apenas o IGOP e a prontidão institucional. Também nos interessa entender o quanto os governos locais e, em um alcance mais amplo, os governos centrais levam em conta componentes de gênero, por exemplo, ou de proteção da natureza, que é parte importante neste tipo de projeto. O quão maduros são os processos participativos com comunidades vulneráveis. Tudo isso é avaliado dentro do projeto e, claro, há uma avaliação qualitativa para poder entender. Pense no quão imensamente benéfica será a nossa sociedade com essas cidades. E isso nos leva ao cenário de trabalho com cidades UIAIF. Estas são as 10 primeiras cidades selecionadas. É assim que nós podemos ter uma visão geral
sobre qual é o panorama no qual estamos trabalhando. E nós mostramos aqui neste mapa à direita, está em inglês, peço desculpas, o coeficiente de Gini, quanta desigualdade existe nessas cidades. Portanto, queremos entender não apenas quem estamos protegendo, mas também como estamos protegendo, digamos. Como estamos ajudando as cidades a fechar essas lacunas e o que está colocando em risco essa trajetória por meio dos perigos ou ameaças que vocês veem abaixo. Isso nos permite também compreender melhor como podemos diversificar o risco, porque o 1 a 1, o UNF, não traz apenas uma solução de seguro, mas também vai reunir e consolidar todas essas soluções de seguros em um único mecanismo para conseguir atingir economias de escala e, além disso, uma redução significativa no custo de recursos econômicos por meio dessa diversificação. E, além disso, buscamos proteger a infraestrutura crítica, a qual definimos como sendo de propriedade ou operada pelo governo local, porque, além disso, o governo local é o dono das apólices. É o tipo de infraestrutura que proporciona segurança e estabilidade econômica. É absolutamente necessária para o funcionamento da cidade e para a vida diária. E é considerada parte constitutiva de um plano de avaliação ou de desenvolvimento de infraestrutura ou desenvolvimento da cidade em geral. É assim que avaliamos. Nós, que tipo de infraestrutura participa do projeto? Novamente voltamos à parte da ambição e do entendimento de risco de capacidades, competências dos governos locais, etc. Este slide também está em inglês, peço desculpas. Ah, não, perdão, este está em espanhol. Trabalhamos de uma maneira integral, holística. Avaliamos as capacidades de resposta e de recuperação das cidades participantes para também conectar de forma adequada com os instrumentos de financiamento e ajudar as cidades a desenvolver justamente essas capacidades. Mas também avaliamos os planos ou mecanismos de redução e de adaptação de riscos, que também recebem sugestões e depois poderiam estar conectados com o outro componente do projeto sobre o financiamento de adaptação. E a partir disso, fazemos avaliações de custo-benefício, criamos roteiros e entregamos ao final do dia à cidade uma agenda de financiamento completa, na qual o seguro ele representa apenas um componente essencial. O seguro em si não é o único componente, mas faz parte integrante de uma agenda muito mais ampla de gestão e financiamento de risco. E isso vem com uma série de apoios adicionais, onde a cidade entende justamente o alcance dos diferentes instrumentos, entende ou tem uma melhor compreensão do desenho do produto de seguros, incluindo considerações financeiras. É fundamental compreender qual é o processo detalhado do fluxo de pagamentos e como a cidade deve estar devidamente preparada e organizada justamente para poder distribuir esses recursos em caso de um pagamento. E, finalmente, os mecanismos de governança que precisam estar em vigor para que isso funcione de maneira adequada. Em poucas palavras, não é questão apenas de entender ou de acessar os diferentes instrumentos de financiamento de risco, mas também é questão de ter as capacidades para poder gerir esses recursos no momento em que eles chegarem. Essa é a minha apresentação até aqui, Carlos. Se houver perguntas, ficarei feliz em respondê-las. Devolvo a palavra a você. David, muito obrigado. Esse instrumento é muito interessante e tomara que mais cidades da nossa região possam utilizá-lo. Para encerrar o painel, convido o Locke Barumou, que é o coordenador do Urban Shift e líder temático em urbanismo e infraestrutura do Fundo Global para o Meio Ambiente, que é o maior mecanismo multilateral de financiamento ambiental não reembolsável do mundo. A Locke responde à pergunta de outro ângulo, o de quem decide a quem atribuir os recursos. Alok, bom dia, e gostaria de lhe perguntar o que distingue as cidades que conseguem ter acesso a fundos multilaterais daquelas que ainda não conseguem.
Muito obrigado, Carlos. Bom dia, buenos dias a todos. Vou falar em inglês. Deixe-me compartilhar minha apresentação. Espero que consiga ouvir. Ok, ótimo. Sim, ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer participar deste webinar muito oportuno, dado que as cidades enfrentam riscos graves de inundações, perda da natureza e muitos outros aspectos que prejudicam seu crescimento e resiliência. E hoje também é o Dia da Terra, então acho que o webinar veio em boa hora, porque acho que para proteger nosso planeta, precisamos proteger e garantir que nossas cidades sejam sustentáveis. Então, sim, eu trabalho no Fundo Global para o Meio Ambiente. Vou falar rapidamente sobre o GF. Muitos de vocês já devem saber, Carlos. Você já apresentou. O Fundo Global para o Meio Ambiente é o mecanismo de financiamento para convenções ambientais globais que combatem a mudança climática, a degradação da terra, a proteção da biodiversidade e também a redução de produtos químicos nocivos e poluição por resíduos. Trabalhamos com quase todos os países do mundo. É uma parceria de 186 países membros, com mais de 140 países sendo beneficiários dos fundos do Fundo Global para o Meio Ambiente. A forma como trabalhamos é através de 18 agências implementadoras do GF, o que inclui todos os bancos multilaterais de desenvolvimento. E, claro, o BID é um de nossos principais parceiros na região da América Latina e Caribe, junto com agências da ONU, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa da ONU para o Meio Ambiente, a UNIDO, a FAO, e além de contar com o Banco Mundial nesta região também. Então, como o GEF funciona? Em termos de financiamento aos países e especificamente no financiamento às cidades, para responder aos objetivos e metas das convenções multilaterais, temos uma janela de financiamento dedicada que apoia projetos de áreas focais especificamente voltados para lidar com a perda de biodiversidade, mudança climática, degradação da terra, águas internacionais e produtos químicos e resíduos. E temos um programa ou janela dedicada que chamamos de programas integrados. Nesses programas integrados, nós concentramos nossos esforços em sistemas-chave, onde as problemáticas e desafios ambientais estão interrelacionadas e onde a ação pode proporcionar e desencadear múltiplos benefícios ambientais significativos. Então, como podem ver, no próximo ciclo de financiamento do GF9, que começará em 1º de julho deste ano até 2030. Atualmente, contamos com 8 programas integrados, e um desses pilares é focado em cidades sustentáveis, onde fornecemos financiamento a fundo perdido para que países e cidades possam implementar e desenvolver soluções integradas, que podem nos ajudar a atingir as múltiplas metas e objetivos ambientais em escala global relacionadas às nossas áreas focais. Portanto, o Programa de Cidades Sustentáveis dentro do Programa Integrado é um dos nossos principais veículos para apoiar as cidades na implementação de suas soluções de sustentabilidade, seja em relação à gestão de inundações, perda de natureza, redução de gases de efeito estufa ou enfrentamento de desafios de poluição de forma integrada. Além disso, nós também possuímos alguns programas globais dedicados e eu gostaria de trazer um destaque especial para o programa de financiamento misto que o GF possui. E nós trabalhamos em estreita colaboração com o BID nisso e outros bancos multilaterais de desenvolvimento, onde fornecemos financiamento não reembolsável, concessional, para se misturar ao financiamento de desenvolvimento multilateral convencional, para reduzir o custo de capital ou diminuir o risco deles, de modo que possa contribuir para a entrega de benefícios ambientais globais em larga escala. Sob este âmbito, também podemos apoiar projetos focados em sustentabilidade e resiliência urbana. Também temos 2 fundos de adaptação dedicados. O primeiro é o Fundo para Países Menos Desenvolvidos, que, como o nome sugere, é apenas para os países menos desenvolvidos.
Assim, na região da A ou C, creio que apenas o Haiti pode acessar esse fundo, e isso também pode apoiar projetos de resiliência urbana. E temos o Fundo Especial para Mudanças Climáticas, que visa principalmente a vulnerabilidade de pequenos estados insulares em desenvolvimento. E há vários pequenos estados insulares em desenvolvimento na região da ALC, particularmente no Caribe, que podem acessar este fundo. E eles também podem focar na resiliência urbana. Portanto, estes são programas mais amplos, onde o urbano é uma das áreas de intervenção, enquanto o programa de cidades sustentáveis, que lidero no GF, é voltado principalmente ou apenas para cidades. Então, farei uma visão geral rápida do programa de cidades sustentáveis e depois falarei sobre como acessá-lo e também responderei a sua pergunta, Carlos, sobre como as cidades podem acessar e o que as tornam prontas para acessar esse fundo. Então, o Programa de Cidades Sustentáveis é, como eu disse antes, um programa integrado onde apoiamos cidades e países comprometidos em, sabe, transformar cidades de uma forma que possa apoiar não apenas seu crescimento e bem-estar, mas também apoiar e entregar benefícios ambientais globais e locais. Então, é um programa integrado onde as cidades ou os projetos tentam alcançar múltiplos benefícios ambientais, econômicos e sociais. Então, o que torna o programa diferente de muitos outros programas que visam questões específicas de resiliência ou ambientais é que neste, adotamos uma abordagem baseada em sistemas onde o foco está nas funções urbanas centrais. As cidades já funcionam. Elas têm sistemas de planejamento, de governança, de financiamento, suas políticas e regulamentações. Sabe, elas já têm uma arquitetura existente. E o principal objetivo deste programa é analisar detalhadamente como essas funções funcionam e operam e como integrar elementos de resiliência e sustentabilidade ambiental nesses processos. E para alcançarmos esse propósito, nós exigimos abordagens integradas em todos os projetos, onde veríamos como o projeto demonstra integração institucional, trabalho, não apenas trabalhando em nível nacional ou municipal, mas vinculando os governos municipal, estadual e nacional em um bom mecanismo de governança multinível. Acho que alguns dos palestrantes antes de mim já falaram sobre isso. Também analisamos a integração espacial, não apenas olhando para uma área específica, mas porque as cidades estão interconectadas em escala metropolitana e também com seus subúrbios, a natureza ao redor e áreas rurais. Portanto, também analisamos a integração espacial. E, finalmente, o ponto mais importante de todos, que é absolutamente essencial para ser elegível para este programa, é mostrar integração temática. Idealmente, nós realmente gostaríamos de ver projetos transversais a diferentes setores e que apoiem múltiplos benefícios ambientais. Portanto, é necessário que o projeto seja verdadeiramente transversal, conectando transporte, energia, resíduos e outros setores de forma coerente, com intervenções ligadas ao planejamento urbano. Então, que tipo de prioridades surgiram desde que lançamos o programa há cerca de 10 anos? O projeto ou o programa apoia várias áreas, e particularmente estas 5 áreas que estão no meu slide. Apoiar cidades em políticas, regulamentações e governança que promovam a sustentabilidade e a resiliência. A maioria dos nossos projetos apoia o planejamento integrado do uso do solo, porque isso é fundamental e define o tipo de intervenção que as cidades terão. Apoiamos o planejamento integrado do uso do solo para garantir que a sustentabilidade e a resiliência estejam bem integradas desde o início, ou quando as cidades estão redesenhando ou regenerando alguns de seus bairros. Soluções baseadas na natureza e biodiversidade são fundamentais, são o cerne da nossa programação. E isso também é muito importante para enfrentar o desafio das inundações, que eu vi que a pesquisa disse muito claramente que esse é um dos principais problemas que as cidades enfrentam. E claro, infraestrutura resiliente de baixo carbono e soluções de circularidade para gestão eficiente de recursos e resíduos é outra área de intervenção. E a forma como trabalhamos é que temos 3 pilares no nosso trabalho.
Apoiar as cidades com assistência técnica em políticas, regulamentações, capacitação, ferramentas e muitas outras coisas, avaliações, estudos de viabilidade. E então as cidades usam nossos recursos para investir em soluções específicas para demonstrar como essas soluções funcionam e como podem gerar múltiplos benefícios ambientais. E finalmente conectamos esses dois com conhecimento e aprendizado. Temos uma plataforma global que reúne várias cidades em uma única plataforma para facilitar o aprendizado entre cidades e o desenvolvimento de ferramentas de conhecimento úteis. Então, este é o modelo de implementação que acabei de mencionar. Temos investimentos em nível nacional que chamamos de projetos filhos nacionais, que estão conectados a uma plataforma global que está no ciclo atual. Chama-se Plataforma Global para Cidades Sustentáveis, que é liderada pelo Banco Mundial. E a plataforma global conecta todas as cidades em um único programa e também se vincula a redes globais e cidades. E estamos felizes em estar conectados com a rede de cidades do BID. E nossa plataforma também está muito bem conectada com a rede de cidades do BID. É exatamente neste ponto que nosso programa opera, pois estamos agora no 8º ciclo de financiamento do GEF. Este mapa detalhado mostra todas as 3 fases, e como vocês podem observar claramente, há uma grande diversidade de projetos espalhados pela região da América Latina e também do Caribe. Até agora, nesta região, apoiamos 10 países e 28 cidades com financiamento de quase 140 milhões de dólares. Mas, mais importante, alavancou um cofinanciamento de quase 1,5 bilhão de dólares. Sim, 1,5 bilhão de dólares. Então. E lançaremos o GEF 9 muito em breve, então falarei sobre isso. E estou ansioso para adicionar mais cidades nesta região. Apenas alguns exemplos, já que temos participantes do Brasil e do Peru, e tenho certeza de que há participantes de muitos países. Então, temos um excelente projeto no Brasil que se juntou ao programa no período do GEF 6, com foco no planejamento urbano integrado, investindo em alguns projetos piloto, incluindo soluções baseadas na natureza, gestão de bacias hidrográficas, solar e vários outros setores. E muito importante nesta fase, apoiamos a criação online de uma plataforma ou plataforma digital, ferramentas de decisão que apoiam governos locais a tomarem decisões melhores, o que pode torná-los mais resilientes. O programa expandiu no GEF 7 com, de novo, mais foco em planejamento integrado, projetos piloto e também financiamento inovador. E há um componente extremamente evidente que permite aos governos municipais se capacitarem adequadamente em como desenvolver projetos para conseguirem captar financiamento de outras fontes. Também apoiamos soluções de financiamento inovadoras, como pagamento por serviços ecossistêmicos em cidades como Recife e Belém, o que ajudará a implementar soluções naturais e conservar a biodiversidade. Temos um projeto na Costa Rica. Como podem ver, foca em áreas urbanas protegidas, tornando a cidade verde através da gestão de resíduos e também de soluções de economia circular. E temos um projeto no GEF 6 no Peru, em Lima. E então ele era do GEF 6 e estamos expandindo-o no GEF 8. O BID é o nosso parceiro de implementação. E este projeto, eu acho, é bem relevante aqui neste webinar hoje, onde estamos falando sobre gestão de risco de inundação. E eu acho que uma das coisas muito boas que este projeto fez foi, sabe, uma melhor compreensão das diferentes áreas das cidades e do quão vulneráveis elas são. E o foco na biodiversidade urbana, no desenvolvimento de planos de ação para mudanças climáticas, sabe, revisando ou atualizando alguns dos planos diretores para uma melhor gestão da água e de outros recursos naturais. Também levou ao, sabe, apoio ao portfólio de projetos de investimento público, que é um dos sucessos principais que achamos críticos para qualquer projeto. E, finalmente, também em ferramentas que estão ajudando municípios locais e cidades em uma melhor tomada de decisão sobre a gestão da água. E, claro, também pode ser estendido para a gestão de inundações e outras gestões de risco. Então, como acessar o financiamento do GF?
Espero que isto, não seja fácil de explicar em um slide, mas eu tentei explicar. Mas fiquem à vontade para, se estiverem interessados, contatarem o vídeo ou a nós também se precisarem de mais detalhes. Então, a forma como funciona é, deixe-me dar um exemplo da fase GF9, que começará este ano a partir de 1º de julho de 2026. E é por 4 anos. Então, no início, alocaremos recursos do GF para cada país. E então, assim que os países souberem qual é a sua alocação, esperamos que os países, em consulta com as cidades, priorizem o recurso do GF para investir no programa Cidades Sustentáveis, entre outros programas que mencionei antes. Assim que essa decisão for tomada no país, lançaremos uma chamada para manifestação de interesse, o que deve ocorrer no início do ano que vem. E esperamos que os países já estejam com seus planos prontos, seja para enviar uma manifestação de interesse para cidades, alimentação, vida selvagem ou outros recursos. Então, é assim que lançaremos a chamada para manifestação de interesse, para o envio de conceitos, e esses conceitos serão enviados pela agência do GEF. Então, caso, digamos, o Equador quer investir em um projeto urbano, eles precisam consultar o ponto focal operacional do GEF, identificar uma agência do GF, seja o BID, o Banco Mundial ou uma das agências da ONU, e então esse conceito será enviado ao GF para revisão. E o que fazemos é selecionar um portfólio de projetos e consolidá-lo em um único programa. Então esse programa é submetido ao Conselho para aprovação, seguido pelo desenvolvimento da proposta completa e, por fim, a implementação. Então, quanto ao tamanho dos projetos, ele varia dependendo de quantos recursos cada país possui. Tenho visto uma faixa entre 5 milhões e até 30 milhões em grandes projetos no Brasil, na China ou na Índia, na Ásia. Então, o que analisamos, e isso é muito importante, como eu disse, para a elegibilidade, os projetos precisam demonstrar claramente que se trata de uma abordagem integrada, pois acreditamos firmemente que, para sermos resilientes, não basta apenas focar em uma solução específica de gestão de enchentes. A resiliência vem de, intervenções em múltiplos setores. Por isso, gostaríamos de ver abordagens integradas, intersetoriais, intergovernamentais, de todo o governo e de toda a sociedade no projeto. Esperamos que os projetos tragam múltiplos benefícios ambientais, não apenas gestão de enchentes, mas também biodiversidade e mitigação das mudanças climáticas, se possível. Esperamos cofinanciamento em todos os nossos projetos e incentivamos países e cidades a trabalharem com BM10 ou Bancos Nacionais de Desenvolvimento, para garantir que o subsídio catalisador do GF se combine a financiamentos maiores para um impacto em larga escala. Governança multinível e liderança em sustentabilidade, isso é fundamental, é a base e um critério essencial quando selecionamos ou rejeitamos propostas. Mesmo que não haja capacidade técnica, tudo bem, mas é preciso demonstrar compromisso com a sustentabilidade. E algumas evidências devem ser apresentadas, tanto pelo governo municipal quanto pelo nacional, para se tornarem elegíveis. Escalabilidade, sustentabilidade, inovação, a mobilização de capital do setor privado será um dos critérios principais para o GF9. E, claro, garantir que gênero e inclusão estejam integrados é fundamental. Este é o meu último slide. Então, o que aprendemos com nossos investimentos nos últimos 10 anos sob o programa? Eu classifiquei em 2 coisas, uma sobre o design e outra sobre, a implementação bem-sucedida. Porque a implementação também é importante. Não é só o acesso. Como você usa os recursos para beneficiar as pessoas e o meio ambiente é igualmente importante. Então, para um design de projeto eficaz, certifique-se de que seus projetos estejam ligados a metas municipais mais amplas e de longo prazo. E também se conecte com metas e objetivos nacionais e, muito importante, conecte-os com as metas globais para o GF. É importante que todos os projetos respondam às convenções climáticas, às convenções de biodiversidade, degradação da terra e convenções de produtos químicos e resíduos. Então, essa ligação é fundamental. Por favor, pensem em sistemas,
e demonstrem integração, porque isso é fundamental, como acabei de dizer. Não pode ser apenas um projeto setorial e não pode ser simplesmente adicionar várias coisas em um projeto. É preciso haver uma coerência e uma abordagem puramente integrada. E o financiamento é fundamental para ser mostrado e demonstrado nas propostas. Para uma melhor implementação, fizemos uma revisão no ano passado de nossas lições e há muitas mensagens surgindo, muitas lições, mas estas quatro são fundamentais novamente. Uma coordenação forte entre diferentes partes interessadas e parceiros é essencial. É importante coprojetar soluções em nível local e ter uma gestão adaptativa em vigor para lidar com riscos. Como sabe, no GF7 e no GF6, a maioria dos nossos projetos enfrentaram a crise da Covid, mas por causa da flexibilidade e da boa gestão adaptativa, eles navegaram por isso muito bem. A priorização estratégica e a ligação com o investimento são muito importantes. Não queremos que os projetos desenvolvam algo durante o período do projeto e que depois isso acabe. Queremos uma continuidade e sustentabilidade das intervenções. E é por isso que é importante que vocês vinculem os projetos a investimentos de longo prazo. E, finalmente, é muito importante investir em ferramentas de decisão, dados, sistemas de conhecimento e processos, porque estes são muito importantes para garantir que, se as cidades enfrentarem mudanças políticas, essas ferramentas e sistemas permaneçam para uma tomada de decisão eficaz. Assim, quem quer que venha, as pessoas principais que estarão lá, e se tiverem acesso a essas ferramentas, isso realmente garante que as funções urbanas centrais estejam abordando sistematicamente os aspectos de resiliência. E pode ser sobre gestão de enchentes, gestão de riscos, garantir a inclusão, sustentabilidade, garantir que a natureza seja integrada ao planejamento e todo esse tipo de coisa. Então, há várias ferramentas que apoiamos em diversos projetos e o que aprendemos com todos os nossos parceiros é que essas ferramentas continuam mesmo após o fim do projeto e tornam o nosso impacto duradouro e sustentável. Então, com isso, muito obrigado. E de volta para você, Carlos. Obrigado, Alok, por explicar este programa. E realmente esperamos que mais cidades na região consigam se tornem beneficiárias disso. O programa Cidades Sustentáveis. Muito obrigado, pois os membros da mesa redonda foram muito diligentes ao responder às perguntas. E, por favor, continuem fazendo perguntas, pois é assim que vocês perceberam que estavam trabalhando nas respostas. Gostaria de aproveitar para perguntar a vocês três. E, para isso, o nosso tempo está ficando bastante curto agora. Cada um de vocês trabalha com cidades em diferentes etapas desse processo de financiamento. Se eu pedisse para vocês, em 3 palavras, identificarem uma única condição, aquela que vocês consideram mais determinante, que separa as cidades que conseguem acessar financiamento inovador daquelas que ainda não estão nessas condições, qual seria? Em 3 palavras. E uma segunda parte é sobre aquelas que ainda não acessam ou que não estão em condições de acessar. O que vocês diriam para essa cidade que vocês reconhecem nesse segundo grupo? Uma resposta bem curta também. Vou começar por você, Aris. Obrigado, Carlos. Eu acho que vou me repetir no que mencionei antes, que o que não é coincidência que o seminário desta série comece pelas condições habilitadoras. Bom, eu acho que estamos em uma etapa muito incipiente com a maioria dos governos locais em temas de financiamento de resiliência, como os colegas que participaram do painel também colocaram. Eu acho que o fortalecimento das capacidades institucionais em nível de, em 3 palavras, fortalecimento de capacidades institucionais, um tema-chave em questões de planejamento. Segundo, um responsável pelo tema também, eu acho que houve uma experiência com cidades resilientes da Fundação Rockefeller, de criar um escritório de resiliência. Sinceramente, eu continuo achando que ainda não está totalmente claro quem pode impulsionar esses processos de resiliência. E eu deixaria isso aí nas cidades do segundo grupo que você me dizia, né? No resto, eu acho que no segundo grupo,
Eu acho que o desenvolvimento dessas estratégias de gestão financeira subnacionais que estamos propondo, isso representa um excelente e importante passo para poder ter um menu completo de como acessar o financiamento. Absolutamente todas as diversas opções de financiamento que estão atualmente disponíveis no mercado financeiro. Muito obrigado mesmo, David. Com certeza, Carlos. Muito obrigado. É, Antes de responder brevemente, apenas dizer: eu, antes de ter o cargo que tenho neste momento, era o CRO da cidade de Quito, minha cidade natal, sob 100 cidades resilientes. E, efetivamente, uma das figuras que se busca é o que se diz em inglês um champion, alguém que possa efetivamente impulsionar dentro dos governos locais esse tipo de iniciativas. Mas voltando à sua pergunta, é, eu penso que são necessárias três coisas. Primeiro, a existência de uma vontade política suficiente para poder criar o ambiente favorável, o enabling environment, o ambiente no qual esse tipo específico de projetos complexos podem operar. Um, dois, estar plenamente dispostos a obter o máximo possível e a disponibilizar os recursos necessários. O máximo e melhor possível, dados e informações. É aqui onde nós vemos uma lacuna bastante importante. E, em terceiro lugar, está diretamente conectado à minha apresentação, realmente ter ambição ou demonstrar ambição por encaminhar a cidade sobre um caminho de desenvolvimento de justiça espacial e de justiça social e justiça climática e de proteger esse desenvolvimento para poder ter efetivamente uma visão mais holística possível. Até aí, minha resposta. Obrigado, David. Alok. Eu acho que o David já disse o que eu queria dizer. Tenho certeza de que é porque trabalhamos muito próximos a eles. Mas eu só queria acrescentar, ou talvez responder ao segundo ponto em termos de instrumentos disponíveis. Eu acho que, sabe, as cidades já têm muitos instrumentos. Elas têm seu próprio financiamento, elas têm seu próprio mecanismo. Então, o que é importante é estar mais ciente de, sabe, o que pode ser feito com o que elas têm. E nesse contexto, se as cidades puderem participar de plataformas globais e redes como o ICLI ou o C40, ou, sabe, a rede de cidades do BID, isso pode ajudá-las a aprender sobre, sabe, quais são as diferentes maneiras de usar seus recursos existentes para se tornarem mais resilientes. Eu acho que isso é bem importante. O financiamento adicional, claro, está lá, mas será sempre muito pequeno, certo? O Jeff pode financiar 5, 7 ou 10 milhões, mas é pouco para uma cidade. Elas podem ter fundos próprios ou receber dos governos nacionais. Entender como esse financiamento gera resiliência é fundamental. E nesse contexto, eu acho que a rede de cidades do BID, ou a plataforma global para cidades sustentáveis, ou a rede do ICLEI, eu acho que essas redes, se as cidades puderem se juntar e aprender sobre elas, será bem importante. E claro, o programa de cidades sustentáveis do GF está lá para vocês. Então é outra oportunidade clara para as cidades, como um dos instrumentos para vocês avançarem em suas agendas de sustentabilidade ou de resiliência urbana. E não apenas através do programa de cidades, como mencionei, temos também o programa de financiamento misto e temos também projetos de áreas focais se quiserem adotar uma abordagem setorial. De volta para você, Carlos. E muito obrigada por nos trazer uma contribuição tão importante que acredito que nos fará refletir por um bom tempo. Agora vamos falar sobre as cidades e os exemplos que trouxemos. E vamos começar por Porto Alegre, no Brasil. Uma cidade que, após os eventos que muitos de vocês conhecem no Rio Grande do Sul, acelerou a construção de uma estratégia ambiciosa de financiamento para a resiliência. O ponto central desta intervenção da Robana será como esses eventos redefiniram a compreensão do risco urbano em Porto Alegre e como isso orientou o planejamento diante de futuros eventos de alta intensidade. Robana, por favor, peço que estamos um pouco tão atrasados na agenda, então use seu tempo nesta apresentação. Obrigada.
Obrigada, Rubana. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco da experiência de Porto Alegre, né, que viveu a sua maior tragédia climática com a enchente de 2024 e como a gente conseguiu se reinventar após esse momento. Então, eu vou apresentar o que nós fizemos, como fizemos e quais foram as fontes de financiamento para cada uma dessas estratégias que foram implementadas. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom, gente, para quem não conhece Porto Alegre, então fica no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e o estado ele foi severamente tomado por essa grande tragédia climática. Quase 70% do território ficou embaixo d'água. E com Porto Alegre não foi diferente, 30% do território foi diretamente afetado pela enchente. Mais de 160 mil pessoas foram afetadas, mais de 93 domicílios foram afetados, 20 mil domicílios de interesse social que foram afetados. E aqui, então, a gente também consegue ver a quantidade de núcleos informais que também sofreram, ficaram embaixo d'água durante muito tempo, por mais de um mês embaixo d'água. Então, nós também tivemos aqui uma série de equipamentos públicos que foram destruídos ou afetados, 309 aqui, mais de 1.000 quilômetros de vias públicas afetadas, e esse é o nosso sistema de proteção que Porto Alegre possui, e ele não conseguiu resistir a essa quantidade de água, foi acima do nível, também tiveram falhas em grande parte do sistema, tanto no sistema de proteção quanto no sistema de bombeamento de água. Então, nós tivemos umas perdas enormes, né, tanto no setor público quanto no setor privado. E aí a gente teve que se reinventar e agir no meio desse caos. A prefeitura estava alagada, várias secretarias estavam alagadas. Então, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, que é onde eu estou hoje, que virou o ponto central, onde o prefeito tomava as decisões, aonde aqui eram feitas todas as reuniões emergenciais. E essas enchentes, então, elas evidenciaram que os impactos das mudanças climáticas, elas precisam de um olhar para o planejamento urbano e as políticas ambientais. E esse evento ele também reforçou as iniciativas que Porto Alegre já vinha desenvolvendo nos últimos anos, porque só foi possível a gente, depois de um ano, reconstruir a cidade, porque nós já tínhamos uma estratégia climática, já sabíamos como nos pautar e como nos basear, então, para conseguir sair desse momento. Então, assim, nós já tínhamos feito o inventário de emissões de gases de efeito estufa, então, a partir daí, a gente já sabia quais eram as ações para mitigar, né, essas emissões, e nós tínhamos o nosso plano de ação climática, que foi ele que deu a base para todas as ações pós-enchente. Neste plano de ação climática, nós fizemos uma análise de risco e vulnerabilidade climática para todo o território, considerando 6 ameaças. As inundações eram uma das ameaças, então a gente sabia exatamente quais eram as ações para essa ameaça da inundação. Então, o nosso plano de ação climática, ele é dividido em 3 grandes eixos, que é o POA baixo carbono, POA resiliente, POA verde e azul. Cada um tem ações específicas, né, tanto para reduzir as emissões, como para preparar Porto Alegre para essas catástrofes e também para ampliar e restaurar as áreas verdes e os nossos cursos d'água. Nesse caso específico, como a gente está falando de financiamento, eu vou ir falando como a gente conseguiu fazer cada uma dessas ações. No caso do Plano de Ação Climática, nós conseguimos um recurso a fundo perdido do City Climate Gap Fund, foi viabilizado através do Banco Mundial. Então, para que a gente conseguisse financiar outras áreas da cidade, a gente precisava ter um plano de ação climática. Os nossos financiamentos precisavam ser verdes. Então, por isso que a gente conseguiu esse recurso a fundo perdido através do Banco Mundial. Bom, então veio a enchente e nós tivemos que criar um escritório de reconstrução e adaptação climática. E ele foi criado e desenvolvido aqui nessa Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Então, esse escritório de reconstrução, ele foi
pautado nesses 5 eixos. Infraestrutura, que era para fazer uma análise de todas as edificações que foram destruídas na enchente, como a gente teria que reconstruí-las. Então, toda uma análise de quantas escolas estavam embaixo d'água, postos de saúde e quais eram as obras necessárias para cada uma delas. O eixo de adaptação climática, onde eu sou a coordenadora do eixo, que ele, então, começa com o que a gente tem que começar a contratar e fazer para adaptar, então, a cidade. Toda a parte de monitoramento que nós não tínhamos, melhoria do sistema de proteção, fica tudo dentro desse eixo. O eixo habitacional, então, para reconstruir, né, as casas populares, eixo de transformação urbana e financeiro e econômico para analisar todo esse cenário. Então, esse aqui é o BI desse eixo de adaptação climática que eu comentei, que eu coordeno. Então, só para vocês entenderem, aqui era nosso painel de controle deste eixo. E aqui mostra não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas aqui mostra que nós temos 30 ações do Plano de Ação Climática e nós fizemos 19 contratações só neste ano pós-enchente. E dessas 19, 16 são iniciativas que estavam ali já planejadas no nosso Plano de Ação Climática. Cada uma das iniciativas, ela faz a relação com qual ameaça, né, ela está combatendo e qual o setor de emissões. Então, nesse painel aqui, dá para ver quais foram as implementações que nós fizemos e que em um ano todas já estavam concluídas ou em execução por serem contratos contínuos. A maioria dessas ações, então, dessas iniciativas são aqui a de monitoramento, depois arborização, soluções de proteção e resiliência climática. E eu vou passar aqui rapidamente pelas principais que a gente fez pós-enchente, né? Porque temos uma série de outras ações que foram feitas antes, só para vocês entenderem a questão de como a gente conseguiu recurso para todas essas ações. Então, só falando um pouquinho da fonte de recursos, nós tivemos que ser muito criativos nesse pós-enchente. Então, nós fizemos um mix aqui, um pool de financiamentos de fontes de recurso. Então, nós temos fundos municipais, nós temos 2 fundos que são geridos aqui por esta Secretaria do Meio Ambiente, que é o Fundo de Gestão do Território e o Fundo de Defesa do Meio Ambiente. Nós temos instrumentos de gestão do uso do solo, esse aqui nós usamos muito, porque nós criamos um termo de aquisição de solo criado por contrapartida. O que acontece? Não sei se vocês entendem o termo solo criado, é a outorga onerosa do direito de construir, quando a gente vende aquele potencial construtivo adicional, ao invés de ele ir para um fundo, a gente convertia ele diretamente em obra. Então, a construtora que comprava esse solo criado, ela tinha que fazer obras de melhoria pós-enchente. Também utilizamos outro instrumento de planejamento, que é esse termo de conversão de área pública, no caso de loteamentos, aquelas áreas públicas que têm que ser, enfim, áreas privadas que têm que ser doadas para o poder público, a gente convertia em obras também. Financiamentos internos, então nós utilizamos bancos de fomento aqui internos, né, nacionais, BRDE e BNDES. No caso do BNDES, nós estamos acessando pela primeira vez o Fundo Clima, que é um fundo federal para adaptação climática, e o financiamento externo, que a gente conseguiu, então, recurso a fundo perdido do Gap Fund, e também financiamentos do Banco Mundial, AFD e KfW. Então, aqui, nesse caso do Banco Mundial e da AFD, a gente conseguiu aqui esse valor de, enfim, mais de 130 milhões, 120 milhões de euros para a requalificação urbana do centro histórico da cidade e do 4º distrito, que é um bairro próximo. Nesse caso específico, eles precisava ser um financiamento verde, foi por isso que a gente conseguiu o recurso para o Plano de Ação Climática. E então, isso daqui está em elaboração, são vários projetos que tratam da resiliência climática para Porto Alegre. O outro fundo internacional que conseguimos é através do banco alemão KfW, 125 milhões de euros, que é para adaptação urbana de uma série de bairros que precisavam de melhorias na macro e micro drenagem, pois alagavam com as chuvas muito fortes. Então, esses também estão em implementação. Bom, e aí, esses daqui são que eu começo agora a mostrar para vocês as ações, de fato, que tiveram que ser definidas e acontecer pós-enchente. Esse daqui, o monitoramento da qualidade do ar, por que ele compõe esse rol de ações?
Primeiro porque nós tivemos queimadas no norte do país e toda a fumaça veio para cá e nós não tínhamos monitoramento da qualidade do ar, mas eu coloco ele aqui porque ele mede parâmetros meteorológicos e aqui em Porto Alegre a gente não tinha nenhuma forma de verificar a previsão do tempo. A previsão do tempo é feita pelo estado, mas ela é regionalizada. Então, o prefeito não conseguia anunciar se ia chover muito ou não de um dia para o outro, porque nós não tínhamos esse monitoramento. Então, nesses sensores aqui, a gente consegue, além de todos, né, os poluentes, fazer a medição dos parâmetros meteorológicos. Então, nós temos uma plataforma pública online, a gente começa a publicizar todas essas ações, porque também nós não tínhamos isso antes. Aí fizemos uma outra contratação através do Fundo do Meio Ambiente, R$350 mil, que é a atualização do nosso plano de contingência. Nosso plano de contingência estava totalmente desatualizado. Fizemos uma contratação aqui do ICLEI para atualizar e fazer um plano de preparação de desastres. Então, foi feito com a Defesa Civil, com a população, para que a gente não tivesse que ficar como naquela enchente, né? Ninguém sabia o que fazer naquele momento de risco. Nós capacitamos a Defesa Civil, nós contratamos, então, um serviço de operação do Centro de Monitoramento da Defesa Civil, ou seja, contratamos um serviço para a previsão do tempo para Porto Alegre. É uma equipe que fica nesse centro de monitoramento, fazendo toda essa previsão do tempo, especificamente para todas as regiões da cidade, e é ali que o prefeito hoje utiliza os dados. Então, a gente monta a estrutura lá na Defesa Civil, que também estava defasada, e faz essa operação, e aqui, então, no canto da tela, sempre vão estar aqui quais são os fundos e os investimentos dessas ações. Então, a gente tem um mapa, a população não sabia nada, não tinha nada de informação de monitoramento do tempo. Então, a gente faz a contratação aqui de um sistema de medição e alerta para riscos climáticos. Nós colocamos nas áreas mais vulneráveis da cidade esses totens. Eles atuam de várias formas. Eles atuam como um alerta para aquela comunidade se está ocorrendo deslizamento ou enchente. Ele tem sensor para abalo sísmico, sensores pluviométricos, fluviométricos. A Defesa Civil consegue se comunicar por alto-falante e tem câmeras também para conseguir analisar a situação dessas regiões de risco. E ele também ele faz toda essa medição meteorológica e manda todas essas informações de dados para a Defesa Civil. Então, hoje a Defesa Civil antes não tinha nenhuma forma de dados, agora ela está repleta de dados de tudo quanto é sensor e fonte que a gente colocou na cidade. Então, nós temos um mapa aqui que mostra os dados meteorológicos tanto desses sensores quanto do serviço de previsão do tempo dessa equipe contratada para cada uma das regiões da cidade em tempo real no site da prefeitura. Revitalizamos também, com mais recursos aí, o posto de comando móvel da Defesa Civil, que tinha sido alagado na enchente. Fizemos uma contratação de um especialista para fazer toda a avaliação do nosso sistema de proteção contra cheias, considerando as mudanças climáticas e a possível alteração dessa cota de proteção, e também contratamos esse mesmo estudo para fazer uma avaliação de um sistema de proteção para as áreas desprotegidas, porque mais de 50% do território de Porto Alegre não possui sistema de proteção. Então, a gente precisa analisar qual pode ser a forma de proteção da zona sul da cidade. Fizemos essa contratação, essa daqui foi mês passado, até que fizemos a licitação do monitoramento de descargas atmosféricas. Contratamos, então, um serviço, né, que tem um sensor que verifica as descargas atmosféricas para qualificar os dados e o sistema de previsão do tempo, então, da cidade. E esse é um grande projeto que nós vamos conseguir recursos do Fundo Clima, então, nós pleiteamos aí mais de 200 milhões para esse projeto. Esse aqui é o Arroio Dilúvio, é um arroio extremamente poluído, ele deságua no Lago Guaíba, que é a nossa fonte de água potável, né? Então, é uma área totalmente poluída e sem acesso da população a esse recurso hídrico. Contratamos um estudo para fazer uma operação urbana consorciada, né? Para que tenha a gestão ali desse território com recursos, nesse valor de mais de 5 milhões. E agora nós estamos trabalhando num projeto básico para fazer, então, o projeto e obras, e vamos conseguir esse financiamento de 200 milhões para viabilizar a despoluição desse corpo d'água e também a criação de um parque linear para
atrair a população para suas margens. Esse programa, ele é um programa enorme, super complexo, ele lida com várias frentes de mobilidade, questão de saneamento, macrodrenagem, ele é muito grande e complexo, e ele está numa área de risco da cidade também. O Arroio Dilúvio, um trecho dele, ele atua como um sistema de proteção na cidade, então a gente tem que qualificar ele também, e é todo esse perímetro aqui que vai sofrer, então, alteração nos parâmetros urbanísticos para financiar essas intervenções, além dessa parte que a gente vai financiar. Não basta, né, a prefeitura atuar somente nos espaços públicos, a gente entende que todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, a forma que a gente tem de também adaptar a cidade é através das áreas privadas. E como é que a gente faz isso? Criamos um programa de premiação e certificação sustentável. É um sistema onde tem mais de 43 premissas de sustentabilidade que as edificações precisam cumprir. Então, de acordo com o selo que ela ganha, ela consegue um desconto no IPTU, que é o valor do imposto predial aqui do município. Então, isso faz com que a gente estimule as construções a serem sustentáveis e mais adaptadas também às mudanças climáticas. Então, assim, quais são os nossos... Claro. Um minutinho mais, por favor. Sim, Fazemos um minuto mais. Tá. Então, só para falar em desafios e soluções, hoje nós não conseguimos financiar com fundos internacionais, porque nós temos um entrave na nossa Constituição. A gente só conseguiu aqueles do Banco Mundial, KfW, porque nós decretamos estado de calamidade. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Alguns entraves nós temos, nossa capacidade de pagamento, nossa nota é a mais alta que tem, mas nós temos um entrave da questão da educação. Então, esse aqui é o último slide, tá? Então, isso daqui é só que para mostrar que existem barreiras fiscais, nós tivemos que ser extremamente criativos, mas essa questão federal, ela precisa ser sanada. Os municípios são os que mais sofrem, os que precisam de capacitação, estrutura para acessar os financiamentos. A gente entende que Porto Alegre, como sendo uma capital, nós conseguimos fazer muita coisa, muita ação, mas não é a realidade dos municípios menores, e é ali que a gente também tem que dar um pouco de atenção. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que tenham... Eu fui bem rápido, espero que tenham compreendido aqui. Bom, vamos passar rapidamente para Maynas, em Iquitos, Peru. Manaus é uma das primeiras cidades amazônicas a aplicar o IGOP local, o Índice de Governança e Políticas Públicas em Gestão de Riscos de Desastres do BID. Um instrumento que avalia as condições normativas, institucionais e orçamentárias dos governos subnacionais para gerir o risco. O caso que será apresentado mostra como esse diagnóstico foi articulado com um processo de planejamento territorial ambicioso e quais lições ficam para outras cidades da região. Por favor, Mayra, peço que continue. Estamos bastante atrasados na agenda. Se puder seguir com a apresentação. Obrigada. De acordo, obrigado, Carlos. Bom dia a todos e a toda. Vou projetar a apresentação agora. Perfeito, muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Denominamos esta apresentação de A Articulação do IGOP Local e estamos extremamente satisfeitos e felizes por termos conseguido consolidar essa ferramenta junto ao planejamento territorial, que é um processo priorizado pela Prefeitura Municipal de Maynas, justamente para podermos enfrentar o grande e complexo desafio de caminharmos rumo a uma cidade amazônica resiliente. Primeiro, é importante mencionar que o Peru é um país majoritariamente amazônico, visto que aproximadamente 60% do seu território total é amazônico. Mas, além disso, a cidade de Iquitos, que é a capital da província de Maynas, está localizada no que chamamos de planície amazônica, um território que se caracteriza por ter flutuações de água de 14 a 16 metros a cada 6 meses. Então, a água sobe e desce, o que representa um desafio para toda a questão de como interpretar ou entender o conceito de gestão de riscos diante do desafio da realidade hidrográfica amazônica. Como mencionamos, Iquitos é a capital de Loreto, uma cidade com 500 mil habitantes que concentra 83% da população, e é uma cidade-ilha que está desconectada da malha rodoviária terrestre e da rede elétrica nacional.
Ser uma cidade-ilha significa que está rodeada por rios e que justamente as bordas da cidade, que fazem divisa com os rios, se parecem com a imagem que está na apresentação. Temos uma série de ocupações em áreas que alagam durante 6 meses e que, nos outros 6 meses, não tem água. Da mesma forma, Iquitos, como cidade, por ser uma cidade desconectada da malha rodoviária terrestre, precisa se abastecer através do transporte fluvial para toda a carga que entra e sai. No ano de 2024, sofremos uma seca muito intensa, como vocês podem ver na imagem, o que resultou em um desabastecimento energético, insegurança alimentar e também risco no acesso à educação e saúde, já que Iquitos, por sua vez, abastece o restante da província. Então, esses são os principais desafios para a resiliência urbana, para uma cidade amazônica como Iquitos. Diante disso, no final de 2024, frente a esses desafios da Amazônia, apostamos em planejar de forma participativa a partir de uma abordagem de governança multinível. E aqui também nos alinhamos à estratégia Amazônia Forever do BID, para poder articular com outras experiências de cidades amazônicas que possam enfrentar as mesmas problemáticas. Então, decidimos, por meio da estratégia Plano Minas, colocar a governança no centro como um meio para consensuar e articular ações através do planejamento territorial para construir de forma conjunta um habitat respeitoso. Quem dialoga? 3 níveis de governo: o governo nacional, regional e municipal. A sociedade civil, já que Iquitos é uma cidade onde 80% cresceu de forma informal e também a iniciativa privada. Diante disso, estabelecemos como prioridade os planos territoriais, como um veículo para alcançar um desenvolvimento resiliente, funcionando como roteiros claros com diagnósticos e indicadores que nos forneçam uma linha de base de onde estamos agora e também um modelo de desenvolvimento urbano e rural que nos permita enxergar para onde precisamos ir. Então, temos trabalhado em 3 instrumentos que nos permitam entender quais são os problemas, poder ter indicadores de medição e, com isso, estabelecer uma linha de base de quais projetos são prioritários para alcançar esse desenvolvimento resiliente. A elaboração desses planos nos mostrou que o grande problema de Iquitos é que 28% das suas moradias estão em áreas sujeitas a inundações. Logo no início do evento, foi mencionado que o tema central dos problemas das cidades era inundação. Para uma cidade amazônica, a inundação é uma situação permanente, se sabe que vai acontecer a cada 6 meses. Então, o desafio que temos é que 28% das moradias estão nessa situação e 4% estão em faixas marginais, que são áreas de risco não mitigável. Para nós, isso foi fundamental para entender que temos os 24% restantes das moradias em áreas de inundação sem risco iminente. Precisamos definir se o risco pode ser mitigado para fins de ordenamento da cidade ou se exigirá o reassentamento integral. Da mesma forma, em nosso diagnóstico, podemos identificar que essas áreas sujeitas a inundações, esses 28% das moradias, possuem dentro da malha urbana uma série de equipamentos como educação, saúde, assim como também rede elétrica. Então, por mais que tenhamos normas muito punitivas que determinam que não devemos ocupar áreas de alto risco de inundação, temos atuações do Estado, seja do governo nacional, regional ou também local. Obrigado, que intervém de maneira direta com projetos já permanentes. Por isso, para nós foi importante que, assim como ter uma linha de base de indicadores com dados que possam nos dizer qual é o problema, estabelecer um processo participativo que nos permita contar com informações qualitativas para entender por que essa situação acontece, por que a população se instala ali, assim como isso também nos permite identificar lacunas normativas que existem nos 3 níveis de governo. Estabelecemos um conjunto de espaços oficiais, como salas abertas a cidadãos de formato livre, com capacidade para 200 pessoas para toda a população, assentamentos humanos, comitês consultivos, onde já concentramos o diálogo com empresas privadas e especialistas locais, e também a mesa técnica nuclear local, que reunia os atores da gestão pública para debater temas de políticas públicas e como estávamos aplicando as normas do nível nacional para uma realidade amazônica.
No entanto, um dos principais temas que surgiu no processo participativo é que, para eles, a preocupação não é a inundação, mas sim o risco sanitário, já que, ao estarem nesses espaços que alagam e onde os serviços públicos não conseguem chegar porque são áreas inundáveis, acumulam-se resíduos sólidos a cada 6 meses, para os quais são destinados recursos das prefeituras para ações imediatas de risco e limpeza, ou para poder instalar pontes que permitam o acesso às moradias. Então, isso já nos mostra de forma mais qualitativa qual é o problema central ou como a população o percebe, para que possamos definir uma estratégia mais adequada e que as comunidades possam apoiar. Da mesma forma, identificamos que as comunidades, como resposta imediata ao problema das inundações e para poder titular seus terrenos, fazem aterros com terra, mas também com lixo. E isso coloca no centro não necessariamente o risco de inundação, mas sim um risco sanitário iminente que precisa ser tratado como prioridade. Também cruzamos informações com os mais jovens. Era importante entender não só como os adultos viam o problema, mas também como a nova geração que vai viver nessa cidade, uma cidade que alaga, que também, bom, como vocês podem ver aqui, os desenhos das crianças e dos adolescentes mostram que o imaginário deles é claramente a água, mas também que a preocupação deles é colocar lixeiras para que os resíduos sólidos possam ser concentrados. E além disso, também descobrimos, como pode ser visto na imagem à direita, que as crianças sonham em ter abrigos para animais que estão, digamos, abandonados e também para meninas maltratadas e mulheres abusadas. E justamente quando cruzamos a análise urbana com uma análise mais social dos problemas que surgem em ambientes urbanos menos consolidados, vemos que, para poder intervir ali, precisamos entrar junto com uma estratégia social. Da mesma forma, vemos uma sobreposição, identificamos uma sobreposição de normas e sentença. Temos que o Tribunal Constitucional do Peru determinou que nessas zonas inundáveis, determinadas por outro órgão, que é o Cinepred e a ANA, que estabelece a regulação sobre a água, que são zonas que não devem ser ocupadas, você tem o Tribunal Constitucional dizendo que é preciso atendê-las com serviços públicos, com água e esgoto. Por isso, é tão importante abordar primeiro a partir da governança, para esclarecer os papéis que cada um deve seguir e qual é o objetivo comum do problema que precisa ser solucionado. Isso nos levou justamente a articular o tema do planejamento territorial com um instrumento como o IGOP local, que nos permite entender, a partir da governança da gestão de risco, onde estávamos e quais são os temas mais frágeis em nível de implementação, para poder abordar a problemática a partir daí. Isso nos mostrou justamente que, em Minas, está se priorizando a resposta imediata ao risco, sem entender o que o risco realmente implica. Como eu comentava, se não entendermos o risco, ou se entendermos o risco apenas como inundação, não estamos percebendo que o risco imediato agora é sanitário. Da mesma forma, isso nos mostra que as principais fragilidades do processo de gestão de risco devem ser direcionadas justamente para priorizar investimentos em resiliência e sustentabilidade, e não necessariamente apenas para mitigar o risco imediato. Quando cruzamos o LIGO com as informações qualitativas do processo de governança, isso já nos deu muito mais clareza sobre quais são os problemas críticos por onde precisamos começar a desenhar soluções, que não são necessariamente projetos de investimento em infraestrutura propriamente ditos, mas sim que a gestão de riscos esteja articulada com o planejamento urbano, para que o que for definido como zona de risco, a partir de uma perspectiva amazônica, realmente não seja ocupado. Também a partir da identificação do risco, vemos que é importante que se possa regulamentar ou modificar normas que possam se adaptar a uma realidade amazônica, para não falar apenas de inundação, mas de risco de forma mais integral. Da mesma forma, como foi mencionado anteriormente sobre os diagnósticos de risco, por exemplo, Minas atualmente não tem um diagnóstico de risco, mas a partir do planejamento já estabelecemos uma linha de base. Então, para nós, era importante, desde o GEOTRI, ver como isso também já vai se articulando com carteiras de investimento que vão sendo propostas a partir do planejamento territorial e não necessariamente a partir da gestão de risco.
E a partir de uma plataforma de governança, integrar diversos setores que, por exemplo, em saúde, educação, vias e transporte, realizam projetos para cada um de seus setores, mas que podem ser abordados sobre uma perspectiva de resiliência. Um ponto importante para nós a partir do IGOP é que, já com indicadores mais claros, pudemos sentar com os 3 níveis de governo, trazer equitos para a alta direção dos ministérios em Lima, para poder chegar a um primeiro acordo, que era assumir ou reconhecer, por parte de todas as instituições dos 3 níveis de governo, que o problema da gestão de riscos, em um contexto amazônico como o de Iquitos, supera a capacidade e as competências de intervenção do governo local. E isso é fundamental. O governo local sozinho não consegue enfrentar esse tipo de problemática. E por isso, estabelecer pontos de diálogo e coordenação intergovernamental é fundamental para garantir que os orçamentos destinados por cada um possam incidir ou se articular para a solução de um problema. Então, aí passamos para a pergunta: o que priorizamos? Então, para nós, o processo de governança evidenciou que é importante definir que não devemos estabelecer prioridades de maneira unilateral, porque isso nos leva a soluções padronizadas que não necessariamente respondem à realidade amazônica, e que também não devemos promover respostas de curto prazo que dificultam o atendimento sustentável. Como dissemos, por exemplo, temos várias experiências de intervenção em Iquitos de realocação que não funcionaram, porque apenas um setor entra, o Ministério da Habitação, por exemplo, e precisamos que outros setores também participem, como educação, transporte, saúde, para poder consolidar um reassentamento eficaz diante dos riscos de inundação e de gestão de risco. Então, propomos que é importante não concentrar o financiamento apenas em infraestrutura, pois isso limita o fechamento efetivo das lacunas, já que exclui componentes-chave, como a gestão ou fortalecimento institucional e também estratégias sociais, que, no processo de formulação do planejamento urbano de Iquitos, foram fundamentais para alcançar um primeiro marco, que é aprovar um plano que defina um roteiro entre os 3 níveis de governo. Portanto, para nós, é importante que a priorização dos investimentos venha acompanhada do fortalecimento de ferramentas de articulação intergovernamental, de acompanhamento de indicadores que esclareçam onde cada um dos setores atua, assim como também de uma estratégia social que permita que a população possa acompanhar essa visão. E com isso, quero justamente chegar às lições aprendidas. Essas fotos são super importantes para nós. A da mão esquerda é justamente um dos espaços que tivemos com assentamentos humanos, para entender como eles, abordavam a problemática da inundação, e eles nos diziam que não necessariamente eram contra uma realocação, mas que a principal preocupação deles era estar perto de equipamentos de saúde, educação, delegacia, etc., porque não tinham recursos para se deslocar. Então, entender esses processos justamente nos leva à primeira lição aprendida, que é que devemos primeiro fechar uma lacuna de escuta, para construir consensos e que isso seja o ponto de partida para alinhar os atores rumo à resiliência urbana. Se nem todos concordarem que é preciso começar por aí, depois vão surgir barreiras para que os processos não se desenvolvam. A segunda lição aprendida é que é necessária uma agenda de ajuste normativo nacional que justamente elimine barreiras e responda à realidade amazônica, em articulação com o governo nacional e regional. O que identificamos é que as metodologias de gestão de risco, de definição de risco alto, não são compatíveis na Amazônia com as definições de linhas de baixa marginal, que determinam qual é a área que pode ser ocupada e qual não pode. Como resultado disso, temos 24% das moradias em áreas urbanizáveis, mas que alagam. Então, precisamos entrar em acordo e definir, a partir do nível nacional, quais são os conceitos que devem ser aplicados para não gerar confusão na hora da implementação. A terceira lição aprendida é que é fundamental superar a abordagem reativa ao risco por meio de indicadores integrados, complementados com informações qualitativas que orientem as decisões. E aí eu queria mostrar a segunda foto, que é da Petar da cidade. A Petar é uma infraestrutura grande que foi desenvolvida pelo governo regional. No entanto, no primeiro ano após ser construída, alagou.
Se não enxergarmos isso, se começarmos a aplicar soluções padrão do governo nacional e não aprendermos com as lições de que talvez seja necessária uma metodologia diferente para lidar com o risco em áreas alagáveis da Amazônia, estaremos destinados a cometer os mesmos erros novamente. Por isso, é importante para nós essa informação qualitativa, que depois pode ser articulada com indicadores integrados para abordar cada projeto. E, finalmente, a resiliência urbana não depende apenas da gestão de risco de desastres. Algo que aprendemos nesse processo é que todas as áreas da prefeitura provincial, desde saneamento, áreas verdes, transporte, desenvolvimento econômico e nós do planejamento territorial, obrigado. Todas nós abordamos a gestão de risco a partir de diferentes aspectos e todas contamos com orçamento. O trabalho em que estamos agora é articular tudo isso em direção a uma visão comum, que é a resiliência, e envolver o governo regional e o governo nacional para que suas ações também respondam a uma abordagem de resiliência urbana. Então, essas são as 4 principais lições aprendidas para nós, cujo foco tem sido conseguir abordar a problemática a partir da governança. Já que o principal problema que identificamos é que todos atuávamos, mas não estávamos de acordo sobre como agir juntos para fortalecer intervenções integradas. Muito obrigada a todas. Ótimo, Mayra. Muito obrigado por nos apresentar este exemplo muito interessante de trabalho colaborativo. Agradeço também a todos os participantes do painel e as pessoas que representaram as cidades por terem sido tão atenciosas com as perguntas e respostas. Maria Camila, passo a palavra para você encerrar. Gostaria de apresentar formalmente o ilustre senhor Carlos, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui conosco hoje para participar e enriquecer este debate com sua presença nessa conversa tão importante. E um grande agradecimento a todos os participantes do painel que se juntaram a nós hoje. Acho que este painel nos deixa uma ideia clara de que o desafio não é apenas ter recursos para financiar a resiliência, mas sim que as cidades estejam realmente preparadas para acessá-los e usá-los bem. Essa preparação, como nos disse David de Clay, começa pela ambição institucional, pela vontade de uma cidade de querer ir além do que é habitual e de tomar decisões, de definir o que se quer proteger diante dos riscos e de se comprometer politicamente com a construção do que se quer fazer, de novas formas de financiar. Também ficou claro que só a ambição não é suficiente. Acho que Harris, do BID, também nos disse que era preciso traduzir isso em capacidades concretas e integrar muito melhor a gestão do risco com os instrumentos que realmente estão relacionados ao desenvolvimento urbano e ao investimento público. Também acredito que, segundo o GF, essa preparação deve se expressar em uma visão integrada de cidade, pois os fundos não buscam projetos isolados, mas sim cidades capazes de articular setores, níveis de governo, objetivos e ter uma estratégia. E no caso das cidades, há também uma lição muito concreta. Preparar-se para financiar a resiliência não parte do zero nem segue um único caminho. Em Porto Alegre, vimos como a cidade pode responder com mais rapidez após uma enchente, porque já contava com uma estratégia climática e um plano de ação, o que também lhe permitia ter uma capacidade muito ativa para combinar diferentes instrumentos. E em Minas, obrigado, Mayra, que também nos contou como se preparar. Isso implica entender melhor o risco a partir da realidade do território, articulando o diagnóstico com o planejamento territorial. Bom, com tudo isso, acho que a principal lição, pelo menos para mim, é que financiar a resiliência não começa quando aparece um instrumento ou recurso. Começa antes e exige um trabalho conjunto das organizações dos diferentes setores. No âmbito da gestão municipal, para consolidar nossa capacidade técnica de ter uma agenda coerente. Acredito que, sem mais delongas por enquanto, aqui estamos deixando o código QR para avaliar a sessão. Ficaríamos imensamente gratos se vocês pudessem responder. Aqui está mais um código para vocês. É fundamental para nós, para podermos melhorar e oferecer coisas que sejam ainda mais úteis para vocês. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima quarta-feira. Mais uma vez, obrigado aos painelistas, ao Carlos pela moderação e que todos tenham um ótimo resto de semana.
Obrigado a todos. Da mesma forma, obrigada.